Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. O evangelho de hoje está em Mateus 5, do versículo 21 ao versículo 26. Bom, eu estou aqui com a Bíblia aberta na minha frente e o nome dessa perícope, desse pedaço de texto, é o ódio. E Jesus, nesse trecho, fala sobre o costume da lei antiga, né? Que dizia, que ensinava o povo de Israel a não matar, né? Diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, não mate. Mas Jesus vem com um ensinamento ainda mais profundo em cima dessa ideia de não matar. Ele diz assim: mas eu lhes digo, qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. E aqui ele elabora um pensamento a partir disso, né, uma linha de raciocínio, dizendo que quem chama, eu estou com uma versão aqui da Nova Tradução na linguagem de hoje, né? Diz assim que quem chama o irmão de idiota está em perigo de ir para o fogo do inferno. E é muito interessante porque é exatamente o que nós vemos em muitas igrejas evangélicas hoje em dia, sobretudo as pessoas que ainda estão preocupadas em olhar umas para as outras com um olhar de julgamento, né? A gente vem sempre batendo nessa tecla porque é um problema dos nossos dias, é um problema da igreja da nossa época e infelizmente poucas igrejas evangélicas têm aberto seus olhos para esse problema. O problema dos cristãos que estão mais preocupados em olhar para os problemas, para os pecados dos outros, porque se julgam mais espirituais do que cuidarem da sua própria vida de fato, né? A gente temos visto muito esse problema nos dias de hoje, na igreja de hoje. E isso está errado, né? Isso não está certo. Então, Jesus aqui, ele aprofunda a questão do matar, né? Aquele que mata, ele está de fato errado. Mas aquele que calunia, aquele que difama, aquele que causa dissensão, né? Porque o que é você chamar o seu irmão de idiota? Você desrespeitá-lo, é você causar ali uma divisão dentro da igreja, entre os irmãos. Isso é muito pior do que qualquer outro tipo de pecado que nós possamos aí elencar, né? As pessoas costumam aí falar de sexualidade, de vício, de não sei o que. É muito pior nós causarmos a divisão no corpo de Cristo. É muito pior nós causarmos a dissensão na igreja. Nós precisamos nos lembrar que o pecado original, o demônio, caiu do céu para a terra justamente por cometer esse pecado. Primeiro, o orgulho, né? Antes disso, tanto no demônio, lá no princípio de tudo, como nas pessoas hoje em dia, está o orgulho, né? Está a pessoa que olha e se acha em posição de julgar o outro, de apontar o dedo para o outro, ou se julga como espiritual, enfim. E depois disso vem aí a calúnia, a difamação, né? A fofoca, a intriga. Tudo isso vai causando dissensão, e é exatamente o que nós vemos no pecado do demônio, no pecado original lá atrás, né? Foi por isso que ele caiu da altura dos céus aqui na terra. E, e é exatamente isso que acontece, né? Muitas pessoas não chamam os irmãos de idiota diretamente, mas acabam querendo que esses irmãos deixem de fazer as coisas na igreja ou simplesmente, enfim, ficam contando uns para os outros, comentando, né, que viu o irmão fazendo não sei o que sabe que o outro é daquele jeito e tal, e se esquecem da nossa igualdade enquanto pecadores, enquanto filhos de Deus, que precisamos estar dia a dia trilhando o caminho da santidade. Esse caminho da santidade não é um caminho de perfeição propriamente, mas é um caminho de reconhecimento da nossa pequenez, da nossa inconstância, dos nossos erros, das nossas falhas. E isso não acontece quando a pessoa está olhando para os outros. Só acontece quando ela olha para si própria, quando ela passa a prestar atenção nela mesma, nos seus defeitos, quando ela pede a Deus que Ele ilumine a sua alma, a sua mente, os seus olhos, para que ela enxergue exatamente onde ela está errando, no que ela está errando, né? No que ela está faltando, não para com os homens, no que ela está faltando para com Deus. E a partir desse momento, ela passará a fazer julgamentos mais justos,
passará a ter um olhar de amor ao próximo, enfim, de compaixão, né? Passará a estar engajada na obra de Deus, que não é o crente que fica só sentado no banco. Sempre há algo a ser feito na igreja, sempre há alguém para você falar do evangelho, né? Então, essa perícope, esse pedacinho de texto aqui, ele é muito interessante. Jesus também fala, um pouquinho para frente, que se a pessoa estiver oferecendo uma oferta no altar de Deus e por acaso lembra de outra que tem algo contra si, que vá fazer as pazes antes disso. Aqui ele remete ao antigo sacrifício, né, ao rito sacrificial do povo judeu, que era feito no templo, etc. Começou lá no tabernáculo. Aqui ele está tratando desse contexto, né? Para nós hoje, é justamente do que estamos falando aqui, né? Se achegar a Deus, é pedir perdão para Ele, é reconhecer as falhas perante Ele. E claro, se há algum problema com algum irmão, tentar de todas as formas acertar isso, né? E na sequência Jesus fala sobre uma acusação que é feita contra a pessoa e isso é levado ao tribunal mundano, né? Nós precisamos lembrar que nós estamos debaixo da égide de um governo ateu. O Estado, ele é ateu, ele é satânico. O Estado, ele quer levar a sexualização para as crianças dentro da escola. O Estado quer financiar a algazarra, né? Por exemplo, o carnaval, a prostituição, né? Quer reconhecer como profissão, quer levar essa prostituição adiante, essa promiscuidade através da distribuição de preservativos de maneira indiscriminada, por exemplo, sem ensinar a pessoa que aquela não é a forma correta de expressão da sexualidade. Enfim, o Estado, ele é ateu e pagão, né? Ele não traz em si nada de cristianismo, né? Nada de valores de Cristo. Isso quem traz é a igreja, né? Por isso mesmo nós estamos falando sobre julgamento, porque como nós numa sociedade como essa vamos abraçar as pessoas com olhos de amor, né? De braços abertos, numa sociedade dessa, como nós vamos fazer isso numa sociedade dessa totalmente corrompida, né? Com valores totalmente distintos. E se você leva um problema seu para um juiz julgar, aquele juiz representa o papel justamente do Estado. É justamente alguém que tem uma visão totalmente, às vezes, muitas das vezes, anticristã, né? Então, Jesus fala que antes de levar essa questão para que um juiz julgue que você seja preso e tenha que pagar a multa, etc., você faça as pazes com a pessoa, você se acerte com a pessoa sem precisar disso. Aqui Jesus está tratando de um contexto, eu estou puxando para o nosso cotidiano, cotidiano de um governo, de um Estado, de uma administração pública que está totalmente esvaziada de qualquer valor minimamente aí próximo do que a gente entende por valor cristão, do que a gente enxerga de valores bíblicos, né? Então acaba não sendo nem justo, né? Acabaria não sendo nem justo fazer uma coisa desse tipo. Aqui a gente está tratando de um contexto também bem genérico, né? Mas é isso. Essa perícope aqui ela é muito pequenininha, são apenas 5 versículos, mas é um ensinamento muito profundo que Jesus nos traz. Então, Deus te abençoe. Até amanhã.